As eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 estão em sua reta decisiva, com alguns continentes já tendo países classificados, enquanto que outros já estando eliminados ou ainda precisando confirmar a vaga via playoff ou repescagem. O Mundial, que será disputado no México, Estados Unidos e Canadá, pela primeira vez contará com a participação de 48 seleções, e pode ter certeza que muitas seleções novatas marcarão presença na 23ª Copa do Mundo da história. As eliminatórias reservam confrontos entre países alternativos que não têm tradição no futebol contra outros países que têm o futebol como esporte principal, e quase sempre o resultado termina em goleada exorbitante e que chama a atenção. Nesse vídeo vamos revelar qual foi a maior goleada de cada continente nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! As eliminatórias da CONMEBOL são disputadas por 10 seleções e cada uma joga 18 rodadas, sendo 9 jogos em seu país e 9 jogos como visitante. Por conta de tantas vagas, mais da metade das seleções garantem vaga direta na Copa do Mundo, e a 7ª colocada ainda tem a chance de se classificar para o Mundial via repescagem. Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai estão com a vaga garantida, enquanto que a Bolívia, que terminou em 7º, terá a chance de voltar à Copa do Mundo depois de 32 anos via repescagem. A maior goleada das eliminatórias sul-americanas, inclusive, teve o envolvimento da Bolívia, que em visita a Buenos Aires foi humilhada pela Argentina. Era jogo da 10ª rodada e, com o Monumental de Nunes sendo o palco do confronto, o grande nome da goleada de 6-0 foi Lionel Messi, que foi às redes nada menos que 3 vezes. Os demais gols foram anotados por Thiago Almada, Julián Álvares e Lautaro Martínez. Nada menos que 54 seleções disputam as eliminatórias europeias, e essas seleções se dividem em 12 grupos, com 6 grupos tendo a presença de 4 seleções, enquanto que os outros 6 contando com 5 seleções. Cada seleção líder de cada grupo obtém vaga direta na Copa do Mundo, enquanto que a segunda colocada ainda tem a chance de jogar o Mundial via jogos da repescagem. O que mais tem nas eliminatórias europeias são seleções tecnicamente fracas, que quando enfrentam as seleções tradicionais, acabam levando goleadas humilhantes e que muitas vezes chegam aos 2 dígitos. E como não lembrar da fraca e pior seleção do mundo, a de San Marino, que em toda eliminatória é o saco de pancadas em seu grupo? Mas, curiosamente, a maior goleada das eliminatórias europeias para 2026 não tem o envolvimento de San Marino. Aliás, até tem, já que dias atrás sofreu 10-0 da Áustria em seu grupo, mas teve uma outra seleção que foi além e sofreu 11 gols em um jogo. O grupo I foi formado pelas seleções da Estônia, Itália, Israel, Moldávia e Noruega, e de forma avassaladora, a Noruega, que não jogava a Copa desde 1998, retornou ao Mundial após 28 anos, com 100% de aproveitamento, vencendo todos os 8 jogos que disputou. Em jogo válido pela 6ª rodada, a Noruega recebeu a fraquíssima seleção da Moldávia em Oslo, e sem nenhuma piedade sapecou 11-1, e só o atacante Haaland foi às redes nada menos que 5 vezes. Outro destaque do jogo foi o também atacante Thelo Asgard, que balançou as redes 4 vezes. Os outros gols foram feitos por Martin Odegaard e Felix Mire. Até o gol de honra da Moldávia foi feito pela Noruega, que marcou contra. As eliminatórias da CONCACAF, que abrange as Américas Central, do Norte e Caribe, normalmente é disputada por 35 seleções, mas como México, Canadá e Estados Unidos já estão com vagas garantidas por serem os países sedes, excepcionalmente nessa edição foram jogadas por 32 seleções. As 4 piores seleções no ranking da FIFA jogam uma fase prévia, e as vencedoras desses confrontos avançam à fase de grupos, e quem se deu bem foi Anguila, que passou por Turcas e Caicos, e Ilhas Virgens Britânicas, que eliminou Ilhas Virgens Americanas. As 30 seleções foram divididas em 6 grupos com 5 participantes cada, e as 2 melhores colocadas avançam para a terceira fase. Nessa terceira fase, as 12 seleções que avançaram se dividem em 3 grupos com 4 participantes cada, com o líder de cada grupo garantindo presença na Copa e com o segundo colocado ainda tendo a chance de ir ao Mundial através da repescagem. Bom, explicado como funcionam as eliminatórias da CONCACAF, agora vamos conhecer qual foi a maior goleada das eliminatórias. O grupo F foi formado pelas seleções de Anguila, El Salvador, Porto Rico, São Vicente e Granadinas e Suriname, e a saco de pancadas e pior seleção do grupo foi Anguila, que perdeu os 4 jogos que disputou. Em jogo da terceira rodada, Anguila foi até Porto Rico medir forças contra a seleção local, e sendo presa fácil levou 8-0 no lombo, em gols de Jeremy de Leon, que fez 2, Wilfredo Rivera, que também fez 2,
2, Leandro Antonelli, Roberto Idrac, Darren Hills e Nicolás Cardona. O grupo B foi formado por Bahamas, Costa Rica, Granada, São Cristóvão e Neves e Trinidad e Tobago. E a seleção saco de pancadas do grupo foi a seleção de Bahamas, que perdeu os 4 jogos que disputou. Em jogo da quarta rodada, a Costa Rica foi visitar Bahamas e sem nenhuma piedade, goleou por 8-0, em gols de Varry Madrigal, que fez 2, Alonso Martínez, Álvaro Zamora, Manfred Ugalde, Alejandro Bram, Orlando Galo e Josep Mora. 46 seleções disputam as eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo, e muitas dessas seleções têm nível futebolístico muito baixo, até porque alguns desses países não têm o futebol como o esporte principal. Inicialmente, as 20 piores seleções no ranking da FIFA jogam uma fase prévia antes de ingressar na fase de grupos, que conta com a participação de 36 seleções. Essas seleções são divididas em 9 grupos com 4 participantes cada, e as 2 melhores classificadas avançam para a terceira fase. As 18 seleções classificadas para a terceira fase se dividem em 3 grupos com 6 participantes cada, com as 2 melhores obtendo vaga direta na Copa do Mundo, enquanto que a terceira e a quarta colocada de cada grupo ainda tendo a chance de jogar o Mundial através da disputa da quarta fase e posteriormente a repescagem. A seleção do Catar estreou diretamente na fase de grupos, ingressando no grupo A, o mesmo de Kuwait, Índia e Afeganistão, e fazendo campanha impecável, avançou na liderança somando 5 vitórias e um empate em 6 rodadas. Na rodada de estreia, os catarianos receberam a seleção do Afeganistão em Doha, e sem nenhuma piedade goleou por 8-1, em gols de Almoez Ali, que fez 4, Mostafa Tarek, Hassan Al-Aidos, Ahmed Al-Aedin e Tamen Al-Abdullah. 53 seleções disputam as eliminatórias africanas e todas as seleções ingressam diretamente na fase de grupos em busca de uma vaga na Copa do Mundo. As seleções são divididas em 9 grupos, com 8 grupos contando com 6 países, enquanto que em um aparecem 5 países. A seleção líder de cada grupo obtém vaga direta na Copa do Mundo, enquanto que as 4 melhores segundas colocadas ainda têm a chance de jogar o Mundial através da repescagem. A seleção da Costa do Marfim esteve presente no grupo F, o mesmo de Gabão, Quênia, Burundi e Seychelles, e em 10 rodadas os marfinenses garantiram vaga na Copa ao vencer 8 jogos e empatar 2. A seleção de Seychelles foi a pior dentre todas nas eliminatórias africanas, já que perdeu todos os 10 jogos que disputou e em quase todos sofreu goleadas. Na rodada de estreia, Costa do Marfim e Seychelles se enfrentaram em solo marfinense e, sem tomar conhecimento, os donos da casa atropelaram ganhando por 9-0, em gols de Karim Konaté 2 vezes, Ahmed Traoré também 2 vezes, Jean Felipe Crasso, Sebastian Haller, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré e Simon Antingra. Apenas 11 seleções disputam as eliminatórias da Oceania, que poderia contar com a presença da Austrália para fechar nas 12. Só que os australianos, preferindo desafios maiores, ingressaram na disputa das eliminatórias asiáticas. Inicialmente é jogada uma fase prévia entre as 4 piores seleções no ranking da FIFA, sendo elas a Ilhas Cook, que eliminou a seleção de Tonga, e no outro duelo a Samoa eliminando a Samoa Americana. Na decisão da fase prévia, a seleção de Samoa ingressou na fase de grupos ao derrotar Tonga na prorrogação. As 8 seleções foram divididas em 2 grupos com 4 participantes cada, com as 2 melhores se classificando para as semifinais. No grupo A avançaram Nova Caledônia e Ilhas Fiji, enquanto que no grupo B avançaram Nova Zelândia e Tahiti. Nos duelos semifinais, Nova Caledônia despachou a seleção do Tahiti, enquanto que a Nova Zelândia humilhou Ilhas Fiji goleando por 7-0. Na decisão que valia a única vaga direta para a Oceania na Copa do Mundo, a Nova Zelândia sem maiores problemas carimbou o passaporte ao vencer a Nova Caledônia por 3-0. Vale destacar que a Nova Caledônia ainda terá uma chance de ir à Copa do Mundo, pois disputará a repescagem contra representantes de outros continentes. Em jogo válido pela terceira e última rodada do Grupo B, a Nova Zelândia duelou contra a seleção de Samoa e com muita facilidade goleou por 8-0, em gols de Chris Wold, que fez 3, Callum McCourt, Marco Stamenik, Francis De Vries, Elijah Justin e Ben Wine. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa a sua opinião nos comentários.